para servir a Deus, servindo a igreja do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, abram a sua Bíblia onde nós fizemos a leitura em Marcos 16, Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 16, e nós não vamos reler os versículos, por isso pode ficar sentado, porque nós não vamos relê-los, porque já fizemos aqui na leitura oficial. Se você chegou posteriormente, nós lemos do 9 ao 20, mas eu quero apenas frisar 2 versículos para a gente poder basear a ministração pautado nesse assunto que se destaca nessa fala de Jesus. 16 de Marcos 14 e também nós vamos ler o 16. Olha o que diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Se puder frisar essa palavra, se trouxe alguma caneta, marca texto, frise e grave essa palavra. Lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido. Se quiser também frisar essa palavra, crido, não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Aí o 16 ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Mais uma vez essa palavra frisa, crer. Mas quem não crer será condenado. Amém. Eu quero fazer esse destaque na palavra crer, porque nós muitas vezes nos confundimos sobre a palavra crer e sobre a palavra fé. E existe uma diferença entre a palavra crer e também a palavra fé. Por mais que elas caminhem juntas e devam caminhar juntos, tanto nós crermos quanto nós termos fé, mas há uma distinção. E é importante a gente iniciar dizendo que aqui Jesus ele está falando sobre o princípio do cristianismo, ou daquele que quer viver o cristianismo, crer. Isso é algo que além de ser prioritário, ele fala sobre algo que é primazia, é primeiro, é prioridade. Nós só estamos aqui hoje porque nós cremos em Jesus. Nós só estamos aqui porque nós vivenciamos e vivemos esta palavra que ele nos ensinou: quem crer e for batizado será salvo. Se nós, inicialmente de tudo, não tivéssemos crido, nós não estaríamos aqui. Então, crer é um princípio da salvação. Crer é um princípio para nós podermos ser chamados de cristãos. Se nós estamos aqui é porque nós cremos, nós acreditamos que Cristo, Jesus, Ele é o Salvador da humanidade. Então esse é um princípio que nós precisamos aprender. Crer é um princípio da salvação. Crer, acreditar, é um princípio para nos tornarmos cristãos. Então se aqui estamos é porque nós cremos. Mas além de crermos também nós entendemos que precisamos ter fé. Aliás, a Bíblia fala: o justo viverá da fé. Então a fé ela já faz parte de nós, é um estilo de vida que nós temos, que nós possuímos. Nós cremos, mas também nós temos fé. Aliás, nós só temos fé porque primeiro nós cremos. Pastor, então me explica, porque na minha concepção, talvez você tinha essa concepção de que crer e fé é a mesma coisa. Mas quando você estuda sobre a palavra crer, ela vem do termo acreditar, concordar. Então, quando nós falamos que nós cremos, nós estamos dizendo que nós acreditamos, que nós temos a concordância em algo. Nós vamos discorrer mais nisso para entendermos melhor na prática. Mas de maneira muito introdutória e também de fácil entendimento para que os irmãos possam compreender essa diferença. Crer é algo que eu acredito.
É algo que eu concordo. Agora, fé não. Fé, ela é confiar em algo que nós, talvez nem vendo nós estamos. Mas nós usamos a nossa fé e nós confiamos que ela já aconteceu, mesmo que nós não estamos vendo. É o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo número 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então nós poderíamos até falar que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam naquilo que nós cremos. Você consegue entender que elas caminham juntas, mas são distintas nos seus significados, nos seus sentidos? Nós cremos e cremos pela fé. Então nós acreditamos, é por isso que Paulo disse, se nós não acreditamos que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Então você não pode falar que você tem fé se você não acredita. Você não pode falar que você tem fé se você não crê no Senhor Jesus. E você só tem fé porque você acredita em Cristo. Você não está aqui porque você acredita em homens e circunstâncias e situações, não. A sua fé, ela é pautada em Cristo, porque você crê que Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás, Ele entregou a sua vida, Ele morreu, Ele se sacrificou, porque a nossa alma já estava julgada à morte eterna, e pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, pela sua ressurreição, que nós cremos que Ele nasceu, que Ele cresceu no seu ministério terreno de 3 anos ou 3 anos e meio, nós cremos e acreditamos que Ele caminhou sobre essa terra, o Deus que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. Nós cremos em tudo isso, acreditamos, concordamos com as escrituras sagradas, e é por isso que hoje nós continuamos servindo ao Senhor, porque nós cremos e a nossa fé, ela é uma fé ativa, que mesmo o tempo se passando e muitas pessoas se levantando dizendo que isso é uma coisa antiga que se passou, nós continuamos acreditando e tendo fé em Jesus Cristo. Agora existe uma terceira palavra que as pessoas confundem também, que é o positivismo. Quantos já ouviram falar essa palavra positivismo? Positivismo ou pensamento positivo é algo totalmente diferente de crer e de fé. E às vezes a gente, em alguns momentos, pelo fato de nós termos hoje uma mistura muito grande do Evangelho, a internet ela é uma profundidade de conteúdo que vai trazer conteúdos positivos e conteúdos negativos, e às vezes as pessoas elas fazem um mix. Hoje é muito em voga essa palavra mix, né? As pessoas fazem mix de hinos, fazem mix de várias situações, de encontros, e também acabam fazendo mix de doutrina e de heresia. E o positivismo, ou pensamento positivo, da onde veio isso? Isso é algo fundamental. Tudo a gente precisa saber qual é a fonte daquilo que está sendo ensinado. A Bíblia fala que a água não pode jorrar de 2 fontes, né? Uma fonte amarga ou uma fonte doce. Não. Fonte má ou fonte ruim. A gente precisa compreender isso. Qual fonte é essa? Da onde nasceu o positivismo? Se você estudar um pouquinho, você vai ver que vem do século XIX, de um filósofo que é conhecido como o pai da sociologia, chamado Augusto Comte. E qual que é o conceito do positivismo? Você precisa entender o conceito. Primeira coisa que ele refuta, este filósofo Augusto Comte, é a fé. Ou seja, o positivismo, na sua raiz, na sua fonte, ela nasce de uma falta de crença na religião, em Deus, em Jesus. Então só aí você já vê que a gente não pode trazer o positivismo para dentro do Evangelho, porque se o positivismo ele nasce de um ateu, de uma pessoa que rejeita a fé, como nós vamos trazer o positivismo para dentro da igreja ou para dentro da nossa vida, nós que somos cristãos? Não tem lógica.
Qual é o foco do positivismo? A observação, a experimentação e a comprovação. O positivismo ele se pauta nesses 3 pilares: observação, experimentação e comprovação. Ou seja, esses 3 pilares é totalmente antagônico com aquilo que nós acreditamos, que é o quê? O sobrenatural. Que é um morto ressuscitar, que é um cego enxergar, que é um mudo falar, que é um viciado ser liberto. Eles são totalmente contrários com aquilo que é sobrenatural. Ou seja, o positivismo, ele faz com que o sobrenatural seja limitado. E qual é o conceito deles então? O que eles ensinam? Eles ensinam que você precisa ter apenas uma atitude mental. Se você tiver uma atitude mental, como se fosse um start na cabeça, focando numa perspectiva boa, essa coisa, ela em algum momento vai acontecer. Então você consegue entender que existe uma diferença em crer, em fé e em pensamento positivo? E às vezes nós fazemos um mix em tudo isso e acabamos, talvez, deixando de viver algumas coisas que Deus ele tem preparado para nós. Mas graças a Deus que a Bíblia ela se autoexplica. E quando nós falamos sobre crer, nós vamos ver Cristo frisando que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas essa salvação que ele está falando, ela não se restringe apenas à salvação, e eu não estou diminuindo a salvação é algo maior que poderíamos alcançar. Mas dentro da salvação, quando nós cremos que é o princípio para tudo, a gente crê, a gente dá o start para uma vida com Deus, uma vida espiritual. A gente agora para de andar como o filósofo Augusto Conte ele pregava, dizendo sobre o limite. Quando nós cremos, nós rompemos esse limite. A gente extravasa um conceito de um positivismo apenas, que está totalmente restrito a algo que tem que ser comprovado, que tem que ser experimentado, que tem que ser observado através de uma ciência humana. Quando nós cremos, isso abre uma porta para nós alcançarmos coisas extraordinárias. Quais são esses? Jesus mesmo fala: quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão aos que acreditam. Olha só como é importante você acreditar. Quando você acredita, os sinais seguem. E ele diz: em meu nome, porque a nossa crença não é como a crença de Augusto Conte, uma crença no positivismo, naquilo que o ser humano ele pode alcançar, não. Mas quando nós passamos a viver conforme a direção de Deus, a gente sai daquilo que é natural e alcança o sobrenatural. A gente sai daquilo que é limite e alcança aquilo que ultrapassa os limites humanos. E nós vamos perceber que Jesus ele fala isso: se você crer, se você for batizado, você vai ser salvo, e os sinais vão seguir aos que crerem. Em meu nome, Jesus diz, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então o positivismo ele se limita apenas àquilo que a ciência comprova. Já quando você crê, quando você acredita em Deus, Deus ele faz coisas inimagináveis, coisas sobrenaturais, coisas que estão além do nosso pensamento limitado humano, estão além daquilo que a ciência possa comprovar. Porque nós cremos. E quando nós cremos em Deus, quando nós acreditamos em Sua palavra, nós conseguimos ir além. Sabe por que muitas pessoas hoje estão céticas? Ceticismo é aquelas pessoas que são incrédulas, não acreditam mais em nada.
Não acredita que Jesus levanta o morto, não acredita mais que Jesus cura o aleijado, não acredita mais que Jesus cura um câncer. As pessoas estão sem crenças. Ah, pastor, mas tem muitas pessoas cristãs hoje, segundo o IBGE. Mas ao mesmo tempo também nós encontramos até dentro da igreja muitas pessoas que estão aqui falando que creem, mas que quando colocam ou quando são provados a colocar a sua crença em prática, elas são reprovadas. Porque é na dificuldade que você tem que acreditar. É justamente na dificuldade que você tem que acreditar. Se você acredita quando tudo está indo bem, é fácil. Agora, quando tudo está contrário, quando as coisas não estão conforme a sua vontade, quando as coisas estão caminhando contrários àquilo que você acha que é o correto, que é o natural, é aí que nós precisamos colocar em prática se cremos ou não cremos. E nós vamos ver um contexto que é Marcos capítulo 5, versículo de número 36, que é muito conhecido de todos nós, que é aquele contexto da mulher do fluxo de sangue que aparece. Naquele momento, na verdade, ela interrompe, o diálogo ali de Jesus que está tendo com Jairo, Jairo pedindo para que Jesus pudesse ir até a sua casa, para que curasse a sua filha. E naquele contexto, a mulher do fluxo de sangue, ela vai lá e ela atrapalha aquele momento, mas de certa forma, aquela mulher ela está trazendo um ensino muito grande àquele homem, porque ela usa a sua fé. E ela diz que se ela somente tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada daquela enfermidade que ela tinha há 12 anos. Há 12 anos. E quando existe todo aquele contexto onde Jairo agora tem que esperar, ele tem que aguardar, chega uma pessoa próxima dele dizendo que já era tarde, que não precisava mais ele fazer nada porque a sua filha já estava morta. A expressão que usa é: a tua filha está morta, não enfadas mais o mestre. Aí Jesus ele ouve essas palavras e ele diz: não temas, crê somente. Por que ele fala crê somente? Porque o que está falando é aquele que é o dono da fé. É aquele que a nossa fé se começa e se termina, ele é autor e consumador dela. Ele poderia falar, tenha fé. Mas naquele momento ele não falou fé, ele falou, você só precisa acreditar. Você não pode temer. Por quê? Porque o medo é antagônico a você crer. Ou você acredita ou você tem medo. Ah, pastor, não, mas eu tenho medo, então você... Existe uma expressão aí fora que diz, se você tiver com medo, vá com medo. Não, não é isso. Você tem que... É claro que é uma expressão para você vencer o medo, entendo. Mas com Deus funciona assim, se você tem medo, você não está acreditando. Você pode fingir. Eu posso fingir para o pastor Isaac que eu estou sem medo. Ele não sabe se dentro de mim eu posso fazer uma expressão facial totalmente de uma pessoa serena e calma, mas por dentro eu estou morrendo de medo. Então eu vou com medo mesmo. Pode ser uma expressão que a gente fale para nós. Agora com Deus é diferente, porque a gente não consegue enganar Deus. A gente pode fingir que a gente está sem medo, Ele vai saber que a gente está com medo. A gente pode querer aparentar que a gente está sem medo no exterior, mas Ele sabe que a gente está com medo. Então, com Deus é assim, ou você tem medo ou você acredita. E Jesus ele é muito enfático em dizer isso para Jairo. Não tenha medo, apenas creia. Você consegue entender isso? Deus dizendo para você, nas suas maiores dificuldades, não temas, crê somente. Olha que coisa maravilhosa, você ouvir do próprio Deus dizendo, não tenha medo. O medo só vai trazer para você desânimo, o medo vai trazer para você covardia, o medo vai trazer para você retrocesso, estagnação. O medo, ele só vai trazer prejuízo para você. Você vai ficar parado, você não vai ter ânimo para ir, você não vai ter força para ir, você não vai conseguir desenvolver o que você deveria fazer, você não vai conseguir prosperar aquilo que você deveria fazer e está prosperando. Por quê? Porque o medo ele te trava.
O medo, ele te breca. O medo, ele pode até tirar de você a sua confiança. Mas quando nós ouvimos de Deus, para nós não termos medo e para nós apenas crermos na sua palavra, nós passamos então a desfrutar do milagre e do sobrenatural do Senhor. É por isso que ele chega até lá e ele faz com que aquela menina, ela ressuscite. Você consegue entender que os maiores milagres que você vai alcançar não está no seu pensamento positivo, mas está em você crer nas promessas que Deus fez na sua vida. Não está no seu pensamento positivo, eu vou pensar e vai se materializar. Não, está você crer em Deus, porque você pensa, e às vezes você pensa tudo errado. Você pensa que tem que ser da direita, aí na direita tudo dá errado, porque você pensou. Agora, quando você apenas confia no caminho que Deus traçou para a sua vida, você descansa, como a irmã cantou hoje. Você confia e você tranquiliza o seu coração, porque no lugar de medo, de incredulidade, tem uma pessoa que acredita nas promessas que um dia Deus te fez. Deus te trouxe aqui para Ele ressuscitar as promessas que Ele fez na sua vida. Você pode estar dizendo, ela está morta, a promessa morreu, não vai cumprir. Você pode estar dizendo, eu perdi todas as minhas crenças na promessa, porque o tempo passou, porque eu perdi a estrutura, porque eu perdi fulano, ciclano. Mas Deus renova a sua fé e a sua espiritualidade nesta noite, dizendo, não temas, crê somente, porque é o Deus que falou, é o Deus que requer de você nesta noite, que você apenas creia, porque Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, Ele vai cumprir, e o seu papel é somente crer. Por maior que seja o desafio, você só tem que crer. Você só tem que acreditar. Deus, Ele já falou, apenas acredite. Se você não acreditar, as coisas não fluirão. Se você não acreditar em Deus e nas suas promessas, as coisas não irão se concretizar. Elas não irão se concretizar. Existe uma coisa que barra a atuação de Deus, é a incredulidade. Mas pastor, a gente, homem, tem poder de barrar a atuação de Deus? Olha o que diz Mateus capítulo 13, versículo 58. Olha o poder que tem acreditarmos em Deus e nas suas promessas, e o poder que se existe quando nós não acreditamos. Eu vou ler o 58 e explicar o contexto. Ele diz assim, Mateus registrando, e não fez ali muitas maravilhas. Ali não fala, né, que não fez nenhuma, né, mas ele diz, não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Você já parou para pensar que você só não recebeu ainda por causa da sua incredulidade? Que as coisas só não se concretizaram por causa da sua incredulidade? Jesus aqui, ele fala sobre as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. E dentro desse contexto, ele entra dentro da sua pátria. É aqui que surge aquele versículo, ou aquela frase tão conhecida, né, que o profeta não tem honra na sua própria pátria. É nesse contexto. Porque ele está lá, depois de concluir essas parábolas, ele chega na pátria dele, ele começa a ensinar na sinagoga, as pessoas se maravilhavam ouvindo ele, alguns perguntavam não reconhecendo, dizendo, de onde veio essa sabedoria, essas maravilhas? Aí alguns começaram a questionar, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é o filho da Maria, irmãos do Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todos os seus parentes?
E a Bíblia diz que eles se escandalizavam de Jesus. É por isso que Jesus diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E ali, ele não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então a nossa incredulidade, ela bloqueia a atuação de Deus na nossa vida. Nós precisamos jamais deixar que a incredulidade ela possa dominar o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. A incredulidade ela não deve fazer parte do vocabulário do crente. Se nós entendemos, como foi dito na introdução, que crer é o princípio da nossa salvação, é o princípio do cristianismo, é o princípio do evangelho, a incredulidade, ela não pode fazer parte da nossa vida. Se você chegou aqui hoje dizendo vai ser impossível aquilo acontecer, se você chegou aqui hoje dizendo aquelas portas elas não se abrirão, se você chegou aqui hoje dizendo as coisas não estão fluindo do jeito que eu queria e eu creio que essas coisas jamais melhorarão, eu quero dizer que Deus ouviu a sua reclamação e Ele contemplou a sua angústia, por isso Ele te trouxe aqui para dizer que a incredulidade ela não vai reinar, mas o que vai reinar é você acreditar e confiar que Deus está no controle e Ele está dominando a sua vida, a sua história, Ele está regendo todas as coisas e você não vai sair daqui com as portas fechadas como entrou, porque a incredulidade ficou lá fora. A partir do momento que você entra aqui nessa igreja, você acredita que Deus pode fazer, que Deus Ele realiza, que Deus Ele é o Deus do impossível e que Deus Ele abre a porta fechada e Ele escancara aquela que parece que as chaves estão escondidas, porque este Deus é o Deus que abençoa aquele que acredita. Como nós podemos vencer a incredulidade? Romanos capítulo 10, os versículos 16 e 17 diz: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu, acreditou na nossa pregação? Aí ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como que eu perco a incredulidade, pastor? É justamente pelo poder da palavra de Deus. Culto de ensino é o culto daqueles que mais acreditam. Por quê? Porque cada palavra dita é você sendo aperfeiçoado, é você abrindo os seus ouvidos espirituais e cada vez mais você vai crer, você vai acreditar, cada vez mais você vai confiar no Senhor, cada vez mais a sua fé vai ser aumentada. A palavra de Deus tem poder para vencer a incredulidade. Pastor, como que eu vou refutar a incredulidade? O incrédulo que chega sobre mim é através do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para vencer toda e qualquer incredulidade. É assim que Jesus fazia. Jesus pregava. Enquanto ele estava pregando, Jesus estava tirando toda a incredulidade. Por que que a mulher do fluxo de sangue, ela está ali recebendo o milagre? É porque ela creu naquilo que Jesus diz, naquilo que as pessoas diziam de Jesus. Quando ele está passando ali e o cego de Jericó, a Bíblia diz que ele era cego, mas ele ouvia. Ele era cego, mas ele ouvia. Ele não podia enxergar, mas ele ouvia. Aí quando ele ouve
ouve que Jesus está se aproximando, ele ouve certamente a história deste homem, de tudo aquilo que ele estava falando, de tudo aquilo que ele estava fazendo, sobre o evangelho, sobre as boas novas. O que ele faz? Ele começa a gritar, porque ele era cego, mas ele ouvia e ele também falava, e ele começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que ele fez? Ele usou a sua fé, ele colocou ali naquele momento toda a sua expectativa naquele que poderia fazer o milagre. E é assim também na sua vida. Se você acreditar em Deus, que Deus pode fazer, ele vai realizar, e ele vai fazer além daquilo que você pede e além daquilo que você pensa, porque este Deus é um Deus poderoso. 2 Coríntios capítulo de número 10, os versículos 4 e 5, ele diz: as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Paulo está dizendo: a incredulidade, ela vai ser vencida pela verdade. Se a palavra, ela vai produzir em nós, a palavra vai produzir em nós cada vez mais crença. E se a palavra de Deus, como Paulo está dizendo, é a arma da nossa milícia para vencer e para destruir as fortalezas e destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra a palavra de Deus, contra o conhecimento de Deus, nós então compreendemos que é a palavra, é a verdade que vai vencer toda mentira que se levanta e vai vencer tudo aquilo que possa produzir incredulidade em nós. Porque convenhamos, irmãos, por que muito crente está ficando incrédulo? Porque ele ouve de muitos pastores e muitas pessoas na internet palavras, heresias, infelizmente, textos fora de contexto, textos que beneficiam uma circunstância, uma situação, uma pessoa, e eles começam a reproduzir essa inverdade ou essa mentira, e essa mentira uma hora se torna verdade. Como que a gente vai vencer os mentirosos? Os mentirosos que através das suas mentiras produzem incredulidade nos corações daqueles que um dia creram. A gente só vai conseguir vencer e só vai conseguir combater essa mentira que gera incredulidade, declarando a verdade, rejeitando todo pensamento mentiroso que promove incredulidade. Pastor, mas fulano está falando cada coisa, pastor. Quantos pastores você não conhece que hoje estão totalmente fora da visão, do foco do reino? Nós conhecemos pastores conhecidos, renomados, que na década de 80, de 90, pregavam com muita graça, unção em grandes congressos, e hoje estão nas redes sociais, youtubers da vida, que estão falando tudo ao contrário daquilo que eles criam um dia lá atrás, na década de 80, de 90, e produzindo discípulos também para crerem nessa inverdade, nessa mentira. Como nós vamos vencer isso, pastor? Nós vamos vencer pelo poder da verdade, da palavra. As nossas armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É através da Bíblia, da palavra, que nós venceremos a mentira. A palavra de Deus, a verdade, é o antídoto para nós podermos combater esta mentira. É o remédio, é a vacina para combater a mentira.
sabedoria, não é a sua dicção, não é a sua capacidade intelectual, não é a sua oratória, não é o seu conhecimento social, não é o seu conhecimento filosófico que vai vencer essas mentiras que se levantam, mas é conhecer a palavra de Deus, é ter o conhecimento daquilo que está escrito neste livro. Este livro é poderoso para tirar toda a incredulidade e colocar mais crença no coração daqueles que estão sem esperança, sem Deus, e que não acreditam mais em nada, estão totalmente céticos acerca daquilo que é verdade e daquilo que Deus ele pode fazer. E eu finalizo dizendo Marcos capítulo de número 9. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 9. E o versículo 24, ele diz, vamos ler o 23 também. Se tu podes crer, contexto do jovem lunático, tudo é possível ao que crê. E logo, o pai do menino clamando, o que é clamar? É orar em voz alta. Ele clamou com lágrimas, sinceridade, e disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Ele creu, reconheceu a sua incredulidade, que também é algo importante, reconhecermos a nossa incredulidade. Por isso, faça esse raio-x agora, nesse momento, sobre a incredulidade que você tem daquela certa situação, daquela certa circunstância. Faça esse raio-x, essa análise interna agora, neste momento, aquilo que você não acredita mais, aquilo que está gerando a incredulidade, ou essa incredulidade em torno daquela situação e daquela circunstância. E faça como este pai, e diga: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque isso vai trazer a você, assim como trouxe aquele pai, aquele filho. Jesus ele entrou com a providência, ordenando para que aquele espírito mudo e surdo saísse dele e nunca mais entrasse. Assim também é contigo nesta noite. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Você vai receber o milagre da parte de Deus. Você vai receber aquilo que é impossível aos teus olhos. Você vai receber sim nesta noite, você vai tomar posse daquilo que Deus ele tem para fazer, porque toda a incredulidade está caindo por terra em nome de Jesus. Não é pensamento positivo, eu volto a falar sobre isso, mas é uma crença em Deus, é uma crença nas promessas de Deus que estão contidas aqui neste livro sagrado. Cada passagem dessa é justamente uma verdade que aconteceu, e nós acreditamos nesta verdade, e acreditamos que esta verdade, que é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Você está pensando, Deus ele sabe a sua intenção, e esta palavra ela está nesta noite penetrando dentro do seu coração, da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, para que você nesta noite entenda que esta incredulidade que você entrou nessa porta hoje não vai mais dominar a sua mente e o seu coração, mas você vai sair daqui gigante, acreditando que Deus ele vai fazer, que Deus ele vai realizar. Você vai acreditar com fé que ele já fez nesta noite, para que o nome dele venha a ser glorificado.
Se coloque em pé em nome de Jesus crendo. Se coloque em pé crendo. Se não for crendo, fique sentado. De pé crendo que Deus, Ele está trabalhando em teu favor. Ele está trabalhando naquela causa. Mas pastor, é impossível. Tudo é possível ao que crê. É impossível, pastor, aos olhos humanos. É impossível, pastor, a minha limitação humana. Mas Deus está dizendo, quem crê, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Ele vai fazer. Ele vai desenrolar o que está enrolado. Ele vai abrir a porta que está fechada. O cadeado vai estourar. As correntes vão se quebrar. Porque você está orando. E você vai fazer nesta noite como este pai fez. A Bíblia diz que ele clamou com lágrimas ao Senhor. E ele pediu ajuda. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Faça essa oração neste momento. Ore a Deus e peça para Ele te ajudar, para Ele tirar o medo que é o breque da sua crença, o medo que tira a sua fé, o medo que tira aquilo que você deveria acreditar e confiar no Senhor. Creia nesta noite. Se você clamar a Deus com fé, você vai tirar, Ele vai tirar da sua vida toda e qualquer incredulidade nesta noite. Ore comigo confiando neste momento. Senhor Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, e nós nesta noite ouvimos esta palavra, ó Deus, e nós aprendemos que devemos acreditar, que devemos viver, Senhor, uma vida com fé, vivendo pela fé, pois o justo viverá dela. Senhor, acreditamos em Ti, nas Suas promessas e nas Tuas palavras, Senhor. Acreditamos e reconhecemos que Tu és o Deus da nossa salvação, é o Deus da nossa vida. Refutamos, ó Deus, todo pensamento positivo que se limita apenas às coisas terrenas, às coisas científicas dessa terra, mas colocamos, ó Deus, a nossa confiança em Ti, no sobrenatural, naquilo que pode realizar. Nós não somos, Senhor, por mais que estamos neste lugar, não somos daqui, não andamos como os carnais andam, Senhor, limitados àquilo que a carne pode oferecer, mas só somos espirituais, andamos com a fé, com a nossa vista, Senhor, sempre olhando as coisas espirituais, porque só discerne as coisas espirituais quem são espirituais, Senhor. Por isso aqui está a Tua igreja que é espiritual, Tua igreja que acredita, que crê, Tua igreja, Senhor, que nesta noite está tendo do alto dos céus e da Tua palavra toda a força necessária para acreditar, todo o ânimo necessário para acreditar, todo o impulso necessário para acreditar, porque a Tua palavra foi proferida, foi falada, foi pregada, e como ensinamos nesta noite, Senhor, somente a Tua palavra tem poder para refutar e advertir e exortar toda mentira de Satanás que produz incredulidade. Por isso repreendemos toda incredulidade em nome de Jesus, a incredulidade que trava a atuação do Espírito Santo de Deus. Senhor, levanta em nosso meio pessoas que creem, pessoas que acreditam, Senhor, cada vez mais nos dons espirituais, nos dons ministeriais, para que haja mais milagres, Senhor, para que haja cura, para que haja prodígios e maravilhas, para que haja coisas extraordinárias em nosso meio, Senhor. Tira todo medo também que breca, Senhor, a nossa fé, e que possamos viver o sobrenatural, que possamos viver as coisas impossíveis, as coisas extraordinárias, porque para Deus nada é impossível. Por isso, Senhor, nos faça entender esta palavra, nos faça compreender que estamos em Ti, Senhor, e em Ti nós podemos ir além, em Ti nós podemos alcançar além, em Ti nós podemos viver o sobrenatural, em Ti nós podemos receber aquilo que nós tanto precisamos, mas parece estar tão longe. Assim nós oramos, ó Pai, e pedimos estas bênçãos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, que esta palavra venha produzir mais fé
e que saiamos daqui, Senhor, crendo nas Tuas promessas, vivendo as Tuas promessas, crendo nelas e tendo fé nelas, que elas já estão acontecendo em nome de Jesus. Assim nós oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Podeis assentar crendo nesta noite que Deus, Ele está fazendo, Ele está realizando.